quero agradecer a presença de todos vocês que separaram um período aqui para a gente conversar sobre um tema tão importante, né? Que é ESG, especificamente sobre matriz de materialidade, né? Explorar um pouco sobre os riscos ESG. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero só fortalecer uma informação institucional. Muitos de vocês são já associados da Abrapsa, mas para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, a Abrapsa é a Associação Brasileira dos Provedores de Serviço de Apoio Administrativo. Nós representamos o setor de BPO consultivo no Brasil. A Abrapsa tem feito um trabalho extremamente relevante de trazer tecnologia, inovação, as melhores práticas para os seus associados, visando melhorar ainda mais o nível de serviço prestados para os seus respectivos clientes, melhorar o ambiente de governança dentro das companhias associadas, de modo que essas companhias possam ter perenidade, ter mais sucesso, alcançar mais resultados, já que o setor de BPO no Brasil é um dos mais relevantes, como já foi relatado por inúmeras vezes aqui pela Abrapsa, especialmente pelas suas pesquisas realizadas nos últimos meses e amplamente divulgada com vocês, né? E dentre os assuntos que a Abrapsa tem a oportunidade de trazer para vocês, associados e clientes dos nossos associados, inclui também a pauta ESG, a pauta que trata sobre temas ambientais, temas sociais e temas de governança. Essa pauta ela tem ganhado notoriedade em nível mundial e o Brasil tem sido um dos principais países tomadores de decisão em relação a esses aspectos, tem sido aí amplamente conhecido que companhias dos mais diversos portes e tamanhos têm se preocupado em agir em direção a estes aspectos. Então, dentro da nossa agenda, quase que mensalmente a gente tem trazido conteúdo sobre esse assunto para vocês, e hoje eu tenho a honra de convidar aqui a Vanessa Matos, que vai ser a nossa convidada especial. A Vanessa, ela é gerente de consultoria e especialista em ESG da PPIC, que é uma importante firma de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais brasileira. A Vanessa tem liderado inúmeros projetos com clientes dos mais variados setores e tamanhos, mas o que tem em comum dentre eles é o desejo de atender essa necessidade que a sociedade tem exigido, né? Quando a gente fala sociedade, não é só o respectivo cliente, mas é também os acionistas, é também os próprios competidores, o mercado em geral. Então, hoje ela vai falar para a gente um pouquinho sobre a matriz de materialidade, né, que envolve os riscos ESG, vai nos trazer um panorama do que se trata, como fazer, qual é a importância disso, porque essa etapa ela é fundamental para que se tenha um programa ESG bem estruturado dentro da tua companhia. E eu quero, antes de passar a palavra para a Vanessa, informá-los que, ao final da apresentação, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem ir colocando no chat quais são suas dúvidas, suas perguntas, ao final a gente vai compartilhar. A Vanessa também vai compartilhar, ao decorrer da apresentação, alguns slides. Não se preocupem em tirar print ou tirar foto, porque o nosso time aqui que tem organizado a apresentação vai, depois da apresentação, enviar a todos vocês esse conteúdo, tá bom? Eu quero, de novo, agradecê-los e espero que vocês desfrutem desse conteúdo riquíssimo que vai ser compartilhado aqui hoje pela Vanessa. Vanessa, seja bem-vinda, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Faz seu show aí. Obrigada, Léo, obrigada pelo convite. E aproveitando aqui o tema ESG, ele é muito relevante dentro das pautas das organizações, embora a gente tenha ainda uma sensibilidade
para falar sobre o tema, é um tema complexo que tem muitas camadas, e hoje a gente vai explorar apenas uma da vertente dela, que é a questão de matriz de materialidade, né, ou riscos ESG, riscos de sustentabilidades, né. ESG, como todos aqui já devem conhecer, é um conjunto de critérios ambientais, sociais e de governanças a serem considerados na avaliação de riscos, oportunidades e respectivos impactos, com o objetivo de nortear as atividades, os negócios e os investimentos sustentáveis. Então, a partir de avaliações, de identificação de quais são seus temas primordiais, as companhias conseguem mapear, né, essa materialidade, trazendo um reforço também, um engajamento maior diante da governança, tá. Então, hoje, a gente tem grandes desafios dentro das organizações, inclusive com as crescentes, adesões de instituições financeiras, incorporações de análise de fatores ESG, ou até mesmo pelo apetite dos investidores. Então, a gente tem diversos agentes, financeiros, seguradoras, agências de avaliação de riscos, e, consequentemente, isso vem ganhando notoriedade dentro do mercado, exigindo e até se buscando entender quais são os seus riscos de sustentabilidade, trazendo ali a importância no seu ambiente de negócio, né. Então é uma avaliação que acaba buscando o cenário onde eu estou inserido, quais são os meus impactos, seja ele positivo ou negativo, e o que eu posso contribuir dentro da minha governança. É um processo de práticas sustentáveis, tá? A organização deve não somente gerenciar os riscos ESG, mas também buscar mitigar os seus riscos, tá? Crises econômicas, que veio acontecendo diante do mundo, né? Inclusive, a gente teve a Covid-19, vem ganhando notoriedade, principalmente com as mudanças climáticas, tá? Então, essas mudanças, elas vão impactar os negócios, a vida das pessoas, a continuidade de muitas organizações. Então, necessariamente, a importância da materialidade, em saber identificar a materialidade, buscando trazer quais são os meus riscos, o que eu estou impactando, e fazer esse mapa, esse mapeamento. Eu vou compartilhar aqui com vocês um material bem sucinto. Só para a gente poder ir acompanhando aqui a questão da governança, tá? Então, o papel da governança na agenda ESG. A governança, ela é um critério importante dentro da estrutura das organizações, onde visa trazer quais são os seus papéis, quais são as suas responsabilidades, trazer a relevância dessa materialidade para dentro da organização. E quando a gente fala de governança, a gente busca compreender quais são as questões que envolvem a governança. Então, por exemplo, quando a gente fala quais são os temas materiais que eu tenho na minha organização e que precisam estar relacionados com a minha governança, é onde eu vou trazer maior criticidade, ou vou trazer maior energia para tratar daqueles assuntos, tá? Então, por exemplo, se eu identifico dentro da minha gama de riscos ou dos meus temas principais a questão da diversidade, a diversidade ela precisa estar relacionada com a minha governança corporativa. Como que eu garanto isso? Então, através de normativos, através de uma política, fortalecendo que o tema de diversidade que está dentro do eixo social, ela está inserido dentro da governança, tá? Então, o porquê desse vínculo da matriz de materialidade. Não somente por isso, mas também por questões de critérios. Então, quando a gente observa a governança, a gente fala sobre estrutura, composição de governança corporativa,
propósito e estratégia em relação à sustentabilidade. Então, o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade é um mecanismo que me permita dar continuidade nos meus negócios, observando os meus impactos, seja positivo ou negativo, dentro da organização, e também garantindo que eu tenha um acompanhamento desse propósito, e até fazendo um alinhamento ou me questionando cada vez mais se esse propósito está aderente da minha atividade, tá? Quando eu falo de conduta empresarial, a gente está falando de programa de integridade, as práticas anticorrupção, a questão do compliance em garantir se realmente o programa de integridade ele está sendo cumprido, se ele tem valor dentro da companhia, práticas de combate à concorrência desleal, engajamento das partes interessadas. Por que as partes interessadas é tão relevante dentro do processo e da agenda ESG? Porque é por meio deles que a gente consegue capturar quais são os interesses dos acionistas, do conselho de administração, pois esses temas eles podem estar presos dos interesses da alta administração. Então, ter essa identificação das partes interessadas, ela permite um fortalecimento maior da minha governança, fortalece a questão da minha matriz de materialidade, aonde eu estou inserido, qual que é o meu público, o que eu quero atingir com essa atividade, com esse propósito. Temos as práticas de controle e gestão. Então, nessas práticas, a gente tem toda uma estrutura de mitigação, seja por meio da gestão de riscos do negócio, que aqui envolve a matriz de materialidade. Então, a matriz de materialidade, ela precisa ser desenhada, né, trazendo uma percepção do que é o segmento da companhia, avaliando também quais são os seus impactos positivos e negativos, identificando a questão não somente dos riscos de sustentabilidade, mas todos os riscos corporativos, os operacionais, e também a questão dos controles. Então, quando a gente menciona risco, nós estamos falando também de controles. Esses controles, eles buscam diminuir o impacto, a materialização de algum risco, caso ele venha a se materializar, assim como trazer processos que vão trazer uma identificação detectiva, preventiva, para evitar que o risco seja materializado. A gente tem um processo de auditorias internas ou externa que vai garantir a efetividade dos meus controles, garantir a qualidade de toda a minha estrutura de governança dentro da companhia. Ambiente legal e regulatório, então, esse ambiente que a minha empresa faz parte, ele é regulatório, ele tem ali uma necessidade maior de um órgão fiscalizador, regulador, eu preciso estar atenta, eu preciso me antecipar a essas questões. Então, esse ambiente legal regulatório, ele é muito importante na questão de práticas de controle e gestão. A gestão da segurança da informação. A tecnologia está cada vez mais presente, cada vez com um papel mais relevante dentro das nossas atividades. E a governança não ficaria de fora sem essa interação da segurança, por meio, seja de proteção de dados, ou seja, de inovações diante da operação que eu acabo executando, e trazendo também a segurança das interfaces que a gente vem a ter junto com outras áreas, com outros mercados e com outros clientes e fornecedores. E temos a questão da transparência. O que é a transparência? É a prestação de contas. Então, a gente tem ali uma responsabilidade social junto com a sociedade em publicar diante daquilo que a alta administração estabelece como prioridade também, as questões que vão impactar a sociedade, e até mesmo para garantir ali, naquele momento competitivo, a sua competitividade diante de mercado. E os próprios relatórios de ESG, que de sustentabilidade ou de relato integrado. Então, são relatórios que eles vão
apoiar na agenda ESG no seguinte contexto: eu divulgo o que eu tenho, o que eu faço e quais são as minhas intenções. E a matriz de materialidade, ela é uma das atividades dentro de uma agenda ESG, tá? Então, a governança, ela acaba sendo um instrumento muito forte, porque ela vai unificar, trazer uma sinergia de todos esses eixos, do eixo ambiental, do eixo social. Então, uma vez que eu identifico quais são os meus temas materiais, aquilo que é relevante para minha companhia, eu vou fazer uma conexão com a minha governança, por meio do quê? Da estrutura. Então, eu vou buscar a aplicação de uma política, de um instrumento normativo dentro da minha companhia, eu vou ter uma divulgação maior, trazendo uma ênfase de quais são as minhas práticas, seja por meio de uma conduta de terceiros ou de trabalhos de responsabilidade social que eu venha a ter junto com a sociedade, tá? Então, esse é um ponto importante, de trazer essa conexão da materialidade dentro do pilar de governança, tá? Trazendo um pouco ainda sobre a matriz, a gente fala, claro, sobre o risco, mas a gente tem um papel importante também de trazer essa orientação, que há uma distorção ou uma confusão com matriz de risco. Então, o que que a gente observa? Eu já tenho os meus riscos mapeados. Isso é muito importante, muito válido, mas a gente precisa também garantir que esses riscos, eles estão, caracterizados dentro da sustentabilidade da empresa. E como que isso é feito? A gente busca fazer essa construção por 2 etapas: avaliar as questões de sustentabilidade que vão influenciar a companhia, né, então, tudo que vai, me gerar negócio dentro da organização, assim como eu vou identificar e avaliar os impactos na economia, no meio ambiente e nas pessoas. Essa nomenclatura a gente traz ali como uma questão de dupla materialidade. Então, como é avaliada essa dupla materialidade? Eu vou avaliar os impactos que a gente tem, na organização, então, como questões, como eu já disse, questões socioambientais que vão afetar os negócios da companhia, né? Então, indiferente do segmento, a gente já tem uma estrutura que vai direcionar quais são os principais temas materiais, mas isso também não limita a companhia a explorar e a estressar os temas que realmente são primordiais ali dentro da sua cadeia, dentro da sua estrutura, dentro da sua organização. E a gente tem a questão do impacto da organização, ou seja, a minha organização gera impacto para alguém, para algum negócio. Então, esse duplo efeito, ele precisa estar dentro da matriz de materialidade. Essa matriz de materialidade, ela tem uma distinção da matriz de risco convencional, de que a gente vai priorizar temas. Então, eu vou falar sobre tema mudanças climáticas. Quando eu faço uma comparação com a minha matriz de risco, que seja corporativa, a gente não traz somente esse tema, a gente abre essa camada. Então, a gente vai verificar quais são os riscos que vão trazer um impacto financeiro e de imagem e reputação para dentro da minha companhia. Já a questão da sustentabilidade, ele vai abrir de forma por temas mesmo. Então, a gente vai colocar o impacto, seja da falta de diversidade, né, ou a questão do etarismo dentro da minha matriz de materialidade. Então, são pontos que vão afetar a minha organização e eu também vou olhar aquilo que afeta a fora do eixo, tá? Essa avaliação, ela é feita por meio de entrevista, onde a gente vai identificar dentro da organização quais são as pessoas responsáveis sobre o tema, ou se ele não está centralizado numa única gestão, ele vai permear por todos os pontos principais da companhia, identificando qual que é a sua cadeia de valor,
buscando entender quais são os critérios de atividade que a companhia acaba executando, conversando com acionistas, conversando com a alta administração, conversando também com as partes operacionais que executam as atividades. Quando bem explorado e tendo de fato esse acesso, a gente também pode avaliar a questão de fornecedores, ouvir os fornecedores, seja por meio de uma síntese dos principais pontos de uma ouvidoria, quando a empresa possui essa atividade dentro da organização. Então, há meios da gente fazer essa coleta de identificação de riscos. É claro que, no futuro, a gente terá uma sinergia muito maior com a matriz de riscos, que hoje a gente já tem de conhecimento, seja até da forma operacional ou não, mas a gente vai trazer ali uma questão de percepção, porque hoje a gente tem essas caixinhas muito bem segmentadas, o que é risco corporativo, o que é risco de sustentabilidade, quando a gente está falando da questão da materialidade, a gente tem os riscos operacionais. Inclusive, até para se fazer da matriz de materialidade, a gente também se utiliza a ferramenta de ISO, a 31000, que vai fazer a gestão de riscos, mas a gente faz por uma ótica mais sensível, mais profunda. Então, entender quais são os temas, o que envolve a parte de sustentabilidade, de continuidade dentro da companhia. Então, no futuro, imagino que todos esses temas estarão integrados, né? Mas como a gente ainda está num processo de construção, de identificação, isso pode levar um pouco mais de tempo para que a gente consiga ter essa sinergia. Mas enquanto isso, acredito que a forma como estamos estruturando também é extremamente importante, até para que as companhias possam ingressar, aderir a essa atividade, de se antecipar aos riscos, né? De trazer esses pontos principais que chamam a atenção da organização, que são sensíveis para a organização e que a alta administração tem um desejo ali de monitorar, de acompanhar. Então, esse é um papel importante. Trazendo aqui um ponto sobre a matriz ainda, sobre a construção, ela é uma ferramenta nova, vamos se dizer, né? Ela é uma ferramenta nova, mas ela tem uma construção que já se parte de uma estrutura já estruturada dentro da companhia. Então, quando você vai conversar com as pessoas que acabam executando pontos-chave, seja da parte do ambiental, seja da parte social, elas já conhecem qual que é o risco. Elas só não possuem essa prática de falar sobre o risco, né? Mas no dia a dia, quando você questiona, olha, se você tem uma atividade X, se você para de executar essa atividade X, qual que é o impacto que isso vai te causar? Ou quais os efeitos que isso causa? A pessoa a quem você está entrevistando, ela vai te dizer quais são as atividades, quais são os impactos, o que está causando, ou o que eu não posso deixar de fazer para não ter aquela situação. Tá? Então, o papel de se ter não o domínio, mas de se conhecer melhor a matriz de materialidade, é pegar essas ferramentas de boas práticas de mercado, observando ali a questão do COS, a questão do ISO, justamente para amparar e construir a matriz, mas é fazer essa interpretação, fazer a captura desses riscos, fazer uma associação com o que a gente tem de mercado. Então, hoje a gente tem o SASB, hoje a gente tem o próprio GRI, que vai trazer norteamentos para que a gente construa ali quais são os temas de importância dentro do meu segmento do qual eu estou inserido, e também da questão da PR 2030, que é uma norma da BNT que traz os direcionamentos justamente para que a gente consiga ter uma estrutura mais comparativa.
né? Até porque hoje a gente tem uma certa dificuldade, porque cada companhia acaba fazendo ali da sua forma de fazer, da sua forma de percepção, de identificação de riscos. Hoje a gente não tem diretrizes claras que diga você tem que fazer nessa caixinha, né? Então, a PR 2030, por exemplo, ela é uma diretriz onde busca ter essa uniformização para a gente conseguir fazer a captura do que são os riscos, de como é uma jornada ESG, quais são os principais pontos que eu devo me basear para poder fazer uma implantação e ter um crescimento contínuo dentro da minha companhia. Porque um ponto importante a gente precisa ter essas questões pautuadas, mas o que eu vou fazer com elas, né? Então, é importante que você saiba qual que é o propósito, o que eu pretendo com essa informação. Eu quero ter uma matriz de materialidade apenas porque o meu concorrente está fazendo, né? Então, a pergunta tem que ser muito mais do que o meu concorrente está fazendo, é o propósito que eu quero causar, é a visibilidade que eu quero ter do meu negócio perante o mercado, perante os meus consumidores, perante os meus fornecedores, aonde eu quero estar, né? Qual caminho eu quero trilhar. Então, essas perguntas, quando respondidas, elas vão te trazer ali maior engajamento para que você tenha uma pauta ESG mais assertiva dentro da organização e também factível para mudanças. Porque o cenário econômico muda muito, o apetite dos administradores muda muito, o apetite dos acionistas também muda. E quando você tem isso mapeado, você ajuda não somente, por exemplo, a alta administração a conduzir os seus objetivos de forma mais assertiva, mas também ter mais estrutura para fazer alguma mudança de plano, né? Então, a matriz ela vai te trazer esse direcionamento, trazer essa oportunidade de olhar como estou inserido, quais são os meus impactos, o que eu tenho de proveito desses impactos, seja positivo ou negativo, o que eu preciso me antecipar, o que eu preciso me preparar, o que eu tenho hoje é o suficiente para poder ter um conforto caso alguma materialização aconteça, eu estou preparado para um evento negativo, né? Então, a matriz de materialidade, ela pode trazer essas respostas e pode te auxiliar a trazer essa construção contínua e trazer longevidade para os negócios, né? Aonde eu estou. Então, hoje minha companhia tem 30 anos de mercado, mas eu quero existir por mais 30 anos. Como farei essa jornada? Como seguirei essa jornada? Né? Então, a matriz de materialidade, ela também nos permite fazer essa construção com os objetivos da companhia, tá? Trazendo ainda dos benefícios da matriz de materialidade, a gente tem a questão de divulgação por temas, né? Como eu mencionei. A gente, diferente da matriz de risco corporativa, que a gente vai entrar no detalhe de quais são os fatores, o que de fato vai descascatear os meus riscos, né? Então, eu vou trazer ali quais são os principais temas, evitar materialização de riscos, previsibilidade do futuro do negócio, alcançar objetivos estratégicos dentro do mercado em que eu estou atuando, buscar ações que possam minimizar os custos, isso também é importante, assim como também pode ter um efeito contrário, eu tenho que aumentar os meus custos para poder gerar uma continuidade melhor e mais sadia da minha companhia. Então, pegando um exemplo, eu sou uma empresa que produz embalagem, então hoje minha embalagem é plástico. Eu posso oferecer para o meu cliente uma embalagem sustentável que vai trazer produtos, que vai ser biodiversidade, que vai gerar um impacto menor para o ambiente da, do resíduo. Eu vou conseguir trazer essa percepção de melhora. Eu vou ter um produto que ele vai ter uma deteriorização menor ou maior. Isso é pensando em quê? Inovação. Então, às vezes, a inovação custa, mas ela custa no primeiro momento, mas depois
2, 3 anos, eu consigo ter aquele benefício dentro de casa, eu consigo ter aquela ação que vai gerar um impacto menor diante da sociedade, do meio ambiente, mas eu consigo ter ali uma rentabilidade futura maior. Então, a matriz de materialidade, assim como a matriz de risco, ela permite também você trazer essa visibilidade de impacto de custo, né? Então, hoje, o que a gente percebe também é que muito se fala, é custo. Ah, isso é custo, isso é custo. Sim, tudo custa. Mas quando a gente tem uma projeção e traz esse valor presente e traz valor futuro, a gente consegue vender melhor o nosso produto, né? E se antecipar também a essas ações. E também tem a questão da priorização de investimento e engajamento. Então, por mais que eu saiba que um produto X vai me custar 2x, se eu tenho engajamento, se eu tenho um propósito diante dessa ação, se eu tenho uma visibilidade do impacto de forma positiva vai me causar, seja diante dos meus concorrentes, seja diante da sociedade, eu tenho uma priorização no meu investimento. E, consequentemente, a gente tem ali outras áreas correlatas. Então, a gente está falando de uma segurança da informação, a gente está falando de uma área de investimento e inovação, a gente está falando de pessoas, a gente está falando justamente da parte de governança, como vamos construir tudo isso. Então, esses temas todos se relacionam e fica muito mais fácil para a administração entender o papel, seu papel dentro de cada estrutura, de cada produto, cada serviço oferecido, tá? Falando aqui ainda também sobre a matriz de materialidade, trazendo ali um reflexo de como a gente pode introduzir isso dentro do nosso dia a dia. As companhias, elas possuem, diante das suas pautas, estruturas, metas internas, do qual elas normalmente fazem planejamentos de forma antecipada de onde elas querem chegar, tá? Essas estruturas, elas podem permitir que você construa planos de ações a longo prazo. Até porque quando a gente fala principalmente de riscos de sustentabilidade, dificilmente a gente faz uma gestão a curto prazo, porque são planos muito longos ou precisa de uma maturidade muito grande e também de uma adequação para que se tenha ali um processo institucional, um processo que já tem uma maturidade, que já passou pelo estágio de aprendizado, tá? Então, a matriz de materialidade, ela te ajuda a entender qual é esse propósito e como ele será introduzido dentro das pautas da companhia, dentro da questão do planejamento da organização, tá? Então, esse é um ponto também relevante. Com relação da estrutura da matriz, a gente também tem uma estrutura onde a gente acaba fazendo identificação, o nome aqui que a gente acaba usando é 4x4, mas tudo também pode mudar diante do apetite de cada organização. Então, a gente acaba dividindo entre temas irrelevantes, baixo, médio ou alto, ou poderia ser muito baixo, baixo, médio, alto, ou muito alto, isso vai depender muito também do apetite de cada companhia. Por quê? Dentro da identificação de quais são os meus temas materiais, eu preciso identificar e endereçar eles daquilo que é prioridade. Dentro da minha organização, eu posso ter a identificação de 20 temas dentro do âmbito de sustentabilidade, mas eu tenho espaço nesse momento para tratar dos 20 temas? Muitas vezes não. Então, a gente acaba priorizando dentro desses 20 temas aquilo que é mais relevante, seja o top 5, ou eu vou tratar 2 itens, 2 temas que são importantes para o meu negócio. Essa decisão sempre fica com a alta administração. Então, é importante ter esse engajamento da alta administração, junto do desenho, junto do desenvolvimento de ações, para que a gente consiga trazer o engajamento não só da alta administração, mas de toda a companhia com relação àqueles temas.
Então, a gente vai trazer ali um endereçamento, onde está associado, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente trouxe de forma ilustrativa, o que está de verde é tema ambiental, o que está de laranja, um tema social, e o que está em azul, tema econômico e de governança, porque a governança existe investimento. E os temas materiais é onde tem um círculo. Então, nesse exemplo hipotético aqui, a gente identificou 6 temas no social, 16 temas no ambiental e 10 temas de governança. Mas o que é prioridade além desses? A gente tem 9 itens dentro do social que está considerado como muito como alto. Então, são temas que eu preciso trazer para as pautas, que eu preciso trazer para a questão do meu comitê quando instituído dentro da minha organização, ou dentro da minha agenda ESG, questões ambientais. Nesse exemplo, a gente tem 9 itens que a gente tem como prioridade, e dentro de governança a gente também teria 9 itens. Então, eles já estão enquadrados na visão dos stakeholders, por exemplo, dentro de uma nota médio e alto. Quando eu falo de temas que trazem impactos direto para a companhia, eu tenho impacto ambiental e social. E um ponto também importante, se eu fosse dar prioridade, eu daria prioridade para esses 2 quadrantes, para num segundo ou terceiro momento, dar enfoque naquilo que é alto e médio na visão, seja da companhia ou seja do meu stakeholders, tá? E um ponto aqui também importante, a gente sempre busca, na hora de fazer, seja uma identificação de qual é a estrutura da companhia, do tema ESG, da pauta, jornada ESG, a gente sempre procura fazer um benchmark de como está o meu concorrente. Isso é importante? É, porém a gente precisa ter um cuidado. A gente não pode simplesmente olhar para o nosso concorrente e achar que a gente tem que fazer a mesma coisa. Por quê? O meu apetite é outro. O apetite da minha administração pode ser outro. O que eu quero propor para os meus clientes, propor para os meus fornecedores, para a sociedade como resultado positivo, ele tem um viés diferente do meu concorrente. Então, quando a gente procura fazer um benchmark de mercado para tentar entender o que o meu concorrente está fazendo, o que ele está identificando como bem material ou não, eu olho aquele cenário com muita atenção, com muita reflexão, mas eu também não posso me deixar influenciar por uma tomada de decisão, porque a partir do momento que a alta administração se envolve e decide quais são os seus temas materiais de prioridade, de maior relevância, do qual eu vou ter que atuar, do qual eu vou ter que trabalhar, pode ser diferente do meu concorrente, né? Então, um exemplo é um setor de têxtil. Então, vamos supor que a empresa A prioridade dela seja um impacto social. Só que quando eu olho para uma outra empresa do mesmo segmento, ela tem uma percepção de prioridade a questão ambiental, falando, por exemplo, de gestão de resíduos. Então, uma está falando do social, de como vai impactar a sociedade, o que ela faz, o que ela propõe, o que ela vende, e a outra está falando da gestão de resíduos. São apetites diferentes. Então, esses apetites diferentes, se eu for tentar copiar, eu vou copiar o tema, mas eu vou conseguir copiar, de uma certa forma, o investimento, qual que é o propósito desse engajamento, o que eu quero dizer quando eu falo de dar prioridade, por exemplo, na gestão de resíduos. Gestão de resíduos da minha produção, do meu estoque, pois eu precisei comprar tecido, eu fiz corte de tecidos e esses cortes foram errados. Eu faço o quê? Eu descarto de que forma? Eu devolvo esse corte para minha produção ou eu descarto? De que forma que eu faço esse descarte? Eu faço um descarte correto ou eu faço um descarte
convencional, coloco ali na minha caçamba e pronto. O quanto que isso vai estar gerando? O quanto que esse resíduo está sendo designado da forma correta? É diferente da empresa que busca ali trazer um impacto social. Impacto social em qual propósito? Né? É dar acesso a uma população X a ter acesso àquela vestimenta, ou se sentir mais pertencente diante de uma cultura, diante de uma sociedade. Eu não sei quais são os propósitos dessas duas empresas para poder olhar de fora e falar assim: "Ah, a empresa X está fazendo isso, eu vou fazer também". Então, essa preocupação é muito importante para que a gente consiga não só sensibilizar a alta administração, mas também sensibilizar o que eu, como companhia, como organização, quero impactar, seja a minha sociedade, seja a minha cadeia de fornecedores ou o meu propósito mesmo como pauta de agenda ESG. Tá, então esses são vários, temas sensíveis, porque a gente consegue olhar o que que os outros, o que que o meu concorrente está fazendo, mas eu também tenho que tomar muita cautela do que eu estou fazendo em comparação ao meu concorrente, tá. E a sustentabilidade, ela está cada vez menor, com um diferencial competitivo, e cada vez maior, com uma condição de competir. Então a gente precisa tomar um pouco desse cuidado, porque no passado era muito diferencial e competitivo você ser sustentável. Hoje já não é só uma questão de diferencial competitivo, ela é uma condição para que você venha competir com o mercado, para que você venha a disputar, que seja uma fatia de clientes ou de aceitação também da sociedade, de posicionamento. Hoje a gente tem um poder de consumo muito mais forte, a gente busca entender como é feito, como é descartado, como é produzido, quais são os impactos que isso vai ocasionar. Então a gente tem ali uma competição, digamos, até mais saudável, mas a gente também tem uma competição que a gente precisa também, sempre ter um cuidado para a gente não cair ali numa questão de greenwash, de social washing, justamente com propósitos diferentes. Então, a matriz de materialidade, ela tem essa oportunidade de você identificar quais são os seus temas prioritários, traçar planos para como eu vou conseguir tanto atingir, essas metas internas, ou como eu vou também conseguir, diminuir o impacto caso isso seja materializado. A matriz de materialidade, ela também é uma ferramenta que me ajuda a entender, por exemplo, um plano de contingência, entender um plano de crise, como isso vai afetar o meu negócio, como eu vou estar preparado se caso eu venha a ter uma situação de desconforto, uma situação onde eu precisa ter uma ação rápida, né. Então a matriz de materialidade, ela tem esse principal objetivo, né, de trazer uma facilidade de identificação, de antecipação, de priorizar temas, de estar competitivo, mas ao mesmo tempo ter condições para competir, né. E isso é um papel muito rico da matriz, que consequentemente eu acredito que no futuro isso vai estar muito mais inserido dentro do dia a dia das organizações, assim como terá uma sinergia muito maior com uma gestão de riscos, né, que foge ali daquele propósito da gente, entrar no risco no pormenor, identificar quais são as ações que causam os meus riscos, que vão de fato materializar ali um potencial prejuízo para dentro da companhia, tá. Aqui também eu trago só uma ilustração de outra forma da gente visualizar o que que é prioridade dentro da matriz de materialidade, né. Então, no primeiro exemplo, a gente estava trazendo, a estratégia da companhia e o meu stakeholder, horizontal e vertical. Aqui eu já tenho um ponto diferente.
Então, eu consigo trabalhar com a mesma informação, trazendo posições diferentes, mas o meu objetivo vai ser sempre o mesmo. Então, aqui eu vou ter alta prioridade para os stakeholders e baixa prioridade para a empresa, baixa prioridade para ambos, alta prioridade para ambos, alta prioridade para a empresa e baixa prioridade para os stakeholders. Quando eu olho stakeholders, quando eu olho empresa, quando eu olho as minhas partes interessadas, eu estou fazendo a minha dupla materialidade. Então, essa dupla materialidade é olhar o meu efeito que eu causo para a sociedade, por exemplo, e o efeito que a sociedade traz. Então, um exemplo prático e real. A mudança climática, ela é um impacto da, do efeito mundo para a minha organização. Então, ela tem um impacto na organização. Então, quando eu falo se eu vou ter uma safra baixa por conta, ou seja, pelo excesso de chuva ou por falta de chuva, isso é um impacto na minha organização. E qual que vai ser o impacto que, em tese, eu devolvo? Eu vou ter um aumento maior do meu produto. Houve uma época que provavelmente todo mundo já foi no mercado em algum momento e teve uma explosão do preço do tomate. Isso foi o efeito do quê? De seca. Então, ele é um efeito cíclico, ele tem uma dupla materialidade, ele tem um efeito, se a gente for trazer aqui um exemplo de como trazer essa linguagem do risco, do efeito e da causa para dentro da minha organização, tá? Então, esse é o efeito de quando eu falo o impacto na organização e da organização. Eu gerei, eu causei, né? Ou o mundo causa, né? Por isso também que é importante e também as principais pautas dos riscos globais, que é a questão das mudanças climáticas, tá? Então, isso é um tema que está relevante, não nos dias de hoje, e hoje a gente consegue observar o quanto que isso traz de impacto na sociedade, nos mercados, no consumo, em tudo. Nos últimos anos, a gente tem sentido na pele essa mudança, né? Seja por fortes chuvas, agora a gente está tendo essa situação totalmente adversa, na questão, por exemplo, do Rio Grande do Sul, pegando esse gancho, do qual a gente tem total despreparo para lidar com essas situações, tá? Então, até observando que o 19º relatório de riscos globais, do Fórum Mundial, de 2024, ele prevê os 10 maiores riscos para os próximos 2 anos. Então, a gente tem aqui como número 1, desinformação e eventos climáticos extremos e polarização social. E aqui a gente tem outros temas dentro do top 10. Por que que a desinformação ela acaba ficando como prioridade e tendo essa relevância? Porque ainda falta engajamento, ainda falta mais participação. Hoje, o que a gente percebe dentro das organizações, que há um movimento muito ainda de empresas que acabam aderindo a uma pauta ESG, porque elas são, de uma certa forma, obrigadas, ou porque elas estão no mercado de capitais, ou porque ela tem um órgão regulador, seja SUSESP, seja ANS, seja o próprio mercado financeiro, o Banco Central, que acaba exigindo também que se traga essas pautas dentro de suas agendas, e também das pequenas e médias empresas. Como ainda não me atingiu, não é relevante, mas a gente deveria trazer esse movimento e pensar diferente. Por quê? Empresas maiores vão ser cada vez mais criteriosas com seu modo de avaliar fornecedores, por exemplo. Se um menor que acaba atendendo uma empresa muito grande, ela vai estar desqualificada para dar continuidade nesse atendimento. Então, a gente vai ter ali uma redução de renda daquela empresa, daquele microempresário, por exemplo, porque ele vai estar em compliance, em inconformidade com os requisitos que uma
grande empresa, uma multinacional, acaba exigindo. E às vezes é por falta de desinformação, por falta de investimento. Então, há um propósito, né, penso eu, de que se a gente estiver preparado, a gente consegue se antecipar a alguns problemas, inclusive com a desinformação. Porque quanto mais informado eu tenho, mais eu trago o tema dentro da minha pauta, mais preparado estarei, mais competitivo estarei e terei mais condições para competir. Assim como também eu, como uma empresa grande, e eu tenho, por exemplo, fornecedores pequenos que, por vezes, não tem nenhum programa de compliance, por exemplo, implantado. Por que não trabalhar com esses menores, produtores ou essas empresas pequenas? Porque ela estando preparada para atender o mercado, ela não está preparada só para me atender, ela está preparada para atender como um todos. Então isso acaba ajudando de uma certa forma, de um modo social, de uma forma ativa, e trazendo maior informação e trazendo a redução, por exemplo, desse risco. Eventos climáticos, no Brasil, a gente está sentindo na pele. Então, se a gente há uma briga muito forte aqui, na minha percepção, desses 2 riscos. Quando a gente olha para um cenário de 10 anos, a gente já tem uma mudança bem relevante. Então, eventos climáticos, ele sobe para a posição número 1. E a desinformação, que nos próximos 2 anos está como o primeiro, ela cai para quinto, trazendo aqui outros temas, que não, até por enquanto, assim, não tinha sido nem citado, por exemplo, alteração crítica dos sistemas terrestres. Aqui nos próximos 2 anos a gente não tem nem esse tema pautado, e depois de 10 anos ele já vem como segundo lugar. Isso pode mudar? Pode. Por isso que há o trabalho do Fórum Econômico Mundial para fazer o acompanhamento, para fazer essas previsibilidades, justamente para tentar se antecipar, para tentar conscientizar a todos. E no Brasil foi identificado os 5 principais, ou as 5 maiores ameaças para os próximos 2 anos, que seria a desaceleração econômica, inflação, dívida pública, aqui é censo, tá, tem um erro aqui, e a questão da desigualdade. Tá? Então esses são os temas que são pautuados aqui nesse primeiro momento, mas eles também podem trazer, percepções diferentes, mudanças de posicionamentos diferentes, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma dúvida? Eu já estou finalizando aqui e já finalizei Va- aqui minha apresentação. Vanessa, nota 10 a sua apresentação. Obrigado. Incrível demais tudo isso que você nos trouxe. Eu vou tomar a liberdade, porque eu te conheço, e eu sei que você não vai se sentir mal por isso, em oferecer aí aos nossos convidados, caso quem queira explorar um pouco mais, ter a oportunidade de fazer um telefonema com você. Então, como a gente tem um tempo limitado, né? Eu acho que isso daqui a gente conseguiria ter horas e horas e horas discutindo cada um desses temas. Então, quem tiver interesse em depois bater um papo com a Vanessa, a gente organiza aí um workshop individual com cada um. Mas, Vanessa, a gente tem perguntas aqui sim. A Mônica Barbosa, Legal. ela disse o seguinte: a matriz de materialidade também é uma boa estratégia para mitigar riscos na cadeia de fornecedores, visto que a mesma identifica temas importantes dentro do negócio? Ou, neste caso, outras diretrizes devem ser seguidas? Como funciona a gestão de fornecedores de uma empresa que está seguindo sua jornada ESG? Legal. Obrigada, Mônica, pela pergunta. Essa Ela pode ser tratada das 2 formas, tanto na matriz de riscos corporativas ou operacional que você tenha dentro da sua organização, e também pautuar como matriz de materialidade. Porque se esse ciclo é relevante para você, você tem que trazer como temas, principais
dentro da sua matriz de materialidade. É claro que a diferença de quando a gente trata quais são os principais temas dentro da organização, a gente está verificando temas. Então, assim, qual que é o impacto do meu fornecedor dentro da minha cadeia? Às vezes, fornecedor pode ser um fornecedor exclusivo, ou ele pode ser uma produção que ele vai te produzir uma matéria-prima específica que você não tenha tanta facilidade para achar no mercado. Isso sim você traz para dentro da matriz de materialidade. E quando eu falo que ele pode ser tratado das duas formas, porque talvez na gestão corporativa você vai conseguir ter um efeito maior, mais rápido de atuação. Na matriz de materialidade, dependendo dos temas que você tem para desenvolver dentro da sua jornada ESG, talvez ele fique numa posição que, que permita que você não alcance ele de fácil acesso. De fácil acesso que eu falo, prioridade. Ele não se torne uma prioridade. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente tem temas aqui ambiental, social e de governança. A gente tem 16 temas, mas apenas 9 são materiais. Será que, vamos supor que o seu fornecedor estaria dentro desses 16, mas ele não se enquadrou como o top 9, né? Ele seria o quê? O seu 11º tema? Então, trazer essa percepção de identificar o seu risco, principalmente para fornecedor, dentro de uma matriz de risco, ela vai te impulsionar a trazer prioridade para tratamento desse caso. Mas isso também não impede, não limita, se essa é uma causa que te traz preocupação, de você fazer um trabalho específico para dentro dessa área, olhando ali quais são os temas, trazendo o reflexo, seja dentro de um processo de atividade, processo contínuo, também trazendo a ótica do efeito e da causa do ESG. Então, quais são os impactos dentro dessa temática? Você consegue trabalhar assim, tá? Se precisar, depois a gente pode até explorar depois esse tema num outro fórum. Eu fico à disposição aqui para que você entre em contato. Boa, Vanessa, tem mais uma pergunta aqui que é sobre o tamanho da empresa para que ela possa implementar, né, uma matriz de materialidade. Esse tipo de ação é requerido para empresas muito grandes, empresas de capital aberto, ou não? Eu tenho um negócio pequeno, gestão familiar, mas ele é relevante, atende a empresas grandes. Eu devo já me preocupar e agir em direção à construção de uma matriz de materialidade? Sim, é uma boa pergunta. A agenda ESG, seja na construção da matriz de materialidade, ela não tem limitação pelo porte da empresa, pelo segmento da empresa. Na minha concepção, até quanto mais iniciativas houverem, seja de pequeno, médio ou grande, melhor estaremos com relação à sustentabilidade dos negócios, né? Então, indiferente do tamanho, do porte, não tem impeditivo para que você traga a pauta para dentro da sua organização. E a gente vai tratar esses temas, na verdade, indiferente do tamanho, porque é um tema que é importante para a companhia, para a organização, que vai trazer efeito para as duas partes e não tem por que a gente tratar de forma isolada só porque eu não sou uma empresa de capital aberto. Não, muito pelo contrário, isso traz o engajamento, isso diminui aquele processo dos top 10 de desinformação. Perfeito. Até olhando o que trouxe sobre o Fórum Econômico Mundial, aquelas situações serão vivenciadas por todo mundo, né? Aqueles tópicos de 2 anos e de 10 anos. Não está restrito a quem é grande ou quem é pequeno. Aqueles impactos, como o que a gente tem visto, por exemplo, no Rio Grande do Sul, afeta todo mundo. Então, de fato, essa sua contextualização de que todo mundo faz parte e precisa agir é super legal.
O Denis aqui já teve que sair. Obrigado pela participação, Denis. A gente já está chegando no final também. Vanessa, eu ia pedir para você, no último slide, colocar os seus dados de contato para quando a gente encaminhar para os nossos convidados. Caso eles desejarem conversar contigo, tirar alguma dúvida adicional, eles saibam como contatar você. Muito obrigado pela dedicação de tempo Obrigada. aqui, né, por disponibilizar um pedaço da sua agenda para nos compartilhar uma visão super relevante e importante sobre um tema que é a matriz de materialidade, que é aplicável a todos nós aqui, independente do setor de atuação, do tamanho da companhia, ou qual é o seu papel dentro da companhia também. Muitas vezes esses temas aqui, eles não são administrados por uma só área, por uma só pessoa. É um conjunto de Uhum, pessoas, é um conjunto de áreas, então a gente precisa de fato nos preocuparmos e agirmos, independente de qual função estejamos ali executando naquele momento. Respondendo aqui a Mônica também, sim, vai ter a gravação, tá, Mônica? A gente não podia perder essa oportunidade, um conteúdo tão rico, a gente preferiu gravar sim. Bom, pessoal, muito obrigado. Agradeço a presença de todos vocês. Compartilhem com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Adicionem a Vanessa Matos lá no LinkedIn. Entrem com ela. Vamos ESG e todos nós que tivermos a oportunidade de colocar em prática isso, façamos isso. Vanessa, muito obrigado em nome da eu que Abrapsa. agradeço. Eu fico muito lisonjeado pela oportunidade de estar aqui com você. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Obrigado, bom Obrigada, dia. pessoal. Bom dia.